Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rosival e hoje o nosso foco desse vídeo é a demonstração de uma aula que estaremos fazendo para o terceiro ano e a matéria é matemática. Estaremos apresentando para eles a tabuada do 2 e do 3, são as tabuadas iniciais. Estaremos ensinando a parte principal, que é o sentido da tabuada, né? O sentido da multiplicação, o que seria multiplicação, desde o início. Primeiramente, nós criamos um roteiro de aula que eu vou estar apresentando aqui para eles. A nossa introdução, com certeza, cumprimentá-los assim que chegar no início da aula e explicar o que eles irão aprender claramente, né? O foco da aula, que é a tabuada. O objetivo da aula: nós vamos entender a multiplicação como uma forma mais rápida de adicionar, de somar. O nosso foco será nas tabuadas do 2 e do 3, como já falamos, e ao final da aula eles serão capazes de entender o princípio da multiplicação e realizar encontrando os padrões, realizar algumas atividades sobre isso. Nós vamos utilizar claramente uma linguagem acessível a todos e simples e direta, para não ter dúvidas, né? Vamos falar claramente para os alunos, né? Explicando a história da multiplicação, vou aqui falar sobre o livro, o nome dos autores é um pouquinho complicado. A história da matemática, ela nos explica sobre como se desenvolveu a multiplicação muitos anos atrás, o livro de Carl Boyer e Jutta Meersbeck. A história da matemática, ela fala que muito antes, cerca de 1800 anos antes de Cristo, já se utilizava pedras, paus, o que eles tinham disponíveis para estar fazendo contas, né? E isso vai ser passado também para as crianças de como iniciou o contexto histórico, né? O desenvolvimento, nós poderemos estar utilizando a lousa, ou slides, ou objetos para estar demonstrando para os alunos os procedimentos, né, e a explicação sobre o assunto. Um exemplo, nós podemos mostrar no nosso dia a dia situações imaginárias, primeiramente, para eles tentarem compreender como seria, por exemplo, uma criança comprando um pacote de balas, que vem 3 balas, ou vem comprando 3 pacotes com 2 balas cada um, ou mais. Mas o nosso foco, como são números menores, nós vamos estar focando em números menores também nesses pacotes. Apenas para demonstrar que nada mais é do que a multiplicação, seria a simplificação dessas somas. Por exemplo, eu vou utilizar aqui, por exemplo, para demonstração, cartões. Nós podemos estar utilizando outras situações também, como canetas ou lápis, que eu acabei pegando junto. Nós podemos estar utilizando lápis, canetas, objetos que nós podemos enumerar. E aí está demonstrando a eles como o processo de multiplicação funciona. Nosso caso aqui seriam 3 pacotes com 2 balas cada uma, por exemplo. E aí nós estaríamos fazendo a multiplicação escrita na lousa, fazendo 2 vezes o número 3, que nós também temos o cartão. Porque tem 3 cartões aqui e o número é o 2. Então, simplificaríamos fazendo 2 vezes o número 3, para eles entenderem o que é a multiplicação. Dado esse exemplo, nós faríamos outros exemplos para demonstrar, né? E aí nós faríamos em seguida uma atividade interativa com esses alunos. Escreveríamos a tabuada na lousa, né? E perguntaríamos quantos padrões eles conseguem notar ali. Os padrões seriam os números pares, que a multiplicação do 2 sempre vai ser números pares. E a do 3 sempre vai alternar entre pares e ímpares. Perguntaríamos, no caso, para eles poderem pensar um pouco por que acontece aquilo. Em seguida explicaríamos, né? O porquê disso, né? No caso, fazemos uma dinâmica oral também, né? No caso em que estaríamos explicando, por exemplo, se eu digo o número 6, eles estariam explicando qual a multiplicação nós estaríamos fazendo para chegar nesse número. Por exemplo, seria o 2 vezes o 3.
faríamos o número, por exemplo, o número 8, qual multiplicação nós estaríamos para chegar nesse número, para eles começarem a imaginar essa soma, manjar como multiplicação, soma simples, multiplicações simples, que é o início, né? Faríamos ao final uma revisão, estimulando a criatividade deles. Quem poderia, por exemplo, vamos dar um exemplo, criar uma situação cotidiana, como eu citei a situação dos pacotinhos de bala, para eles criarem situações imaginárias, colocando a multiplicação também para entenderem melhor, né? E aí o feedback dos alunos, conversando sempre com eles, interagindo com eles, estimulando a criatividade, né? Segundo as orientações dos professores, pedindo feedback deles e abrindo espaço para compartilhar dúvidas. Quem tem dúvidas, aí no caso, esse é o momento de perguntar se entenderam, o que não entenderam e explicar. Por último, nós vamos estar colocando avaliações, entregando uma folhinha com uma prova, alguma coisa, né, para eles estar preenchendo. E aí nós estaremos, desse modo, conseguindo individualizar as suas dúvidas, para poder explicar posteriormente. Esse é o plano, né? Ao final, para que todos tenham entendido os padrões e o nosso objetivo. Lembrando que nós estamos resumindo tudo, porque o tempo são 7 minutos apenas. E essa é a nossa ideia, mostrar a tabuada inicial para o terceiro ano, de uma forma clara, objetiva, com interação, com dinâmica, com materiais utilizados, de forma que todos possam compreender, tirando dúvidas e interagindo sempre com os alunos. Esse é o nosso foco e essa é a nossa aula. Obrigado a todos.